Essa palavra ela é muito concreta na nossa vida. Você decide, a decisão está nas suas mãos. Marcos capítulo 4, versos de 35 a 41. O texto começa dizendo assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Às vezes a gente olha aqui e muitas mensagens já ouvimos, né, sobre esse tema. Talvez você já passou várias vezes por esse tema, mas eu quero dizer para você que eu sempre passo, ou já passei por esse texto várias vezes, mas sempre Deus falou comigo em algum momento nesse texto aqui. E esse texto especificamente, ele vem confrontar com a nossa autoconfiança. Não é? Muitas vezes nós somos autoconfiantes, e aí podemos dizer que o homem ele é autoconfiante, e isso é uma tragédia para todos nós. Não é solução. A sua autoconfiança não é solução. A minha autoconfiança não é solução. Né? Quando confiamos demais em nós mesmos, a tendência, sabe qual é? Encher de água o barco e afundar. Porque nós sabemos que somos impotentes, não dá certo. Confiarmos muito em nós, vamos errar em algum ponto. Vamos afundar em algum momento. Né? E diante das tempestades da vida que a gente está vivendo, que você está vivendo, aonde está sendo a sua confiança? Em quem você está confiando? Na sua capacidade de resolução? Sua capacidade de resolver os conflitos que está dentro de ti mesmo? A Bíblia ensina para nós em Gênesis que o homem, ele cria, depois do pecado, ele cria conflitos em 4 direções. A primeira com ele mesmo, a segunda com Deus, a terceira com o próximo, né? E a quarta, consequentemente, com o ambiente em que ele vive, ou seja, a natureza. Então ele teve problema de conflito, ficou com vergonha e com medo, e aí começou a falar, a se esconder de Deus, conflito com Deus. Conflitando com Deus, ele foi culpar o próximo. A mulher dele, ó, foi ela que me deu para comer esse fruto aí, ó. Foi o Senhor que fez ela e agora ela que fez eu errar. E aí, consequentemente, a natureza ela é maldita por conta da desobediência do homem. Né? No barco havia homens capazes, homens peritos na pescaria. Os camaradas eles eram pescadores. Né? E eles ficaram com medo do mar. Eles conheciam aquele mar. Eles conheciam aquele lugar. E por que ficaram com tanto medo? Segundo a linguagem deles, eles não tinham assim muita... sabia, e quando acontecia isso, eles tinham os meios humanos para resolver. Poucas vezes eles foram para diante do mar, tão alto mar assim, né? Que no caso não era um mar, mas era um rio gigante, né? E poucas vezes eles tinham enfrentado isso. Das vezes que enfrentaram, naturalmente eles conseguiram. E achavam que poderia conseguir também. Então eles eram peritos profissionais no que eles estavam fazendo. E nunca tinham visto tamanha tempestade. Mas Jesus estava no barco. Será que, veja bem, como eles tinham capacidade e conhecia tudo de pescaria, de mar e de tudo mais, naturalmente eles nem foram nem pensaram na possibilidade da tranquilidade porque Jesus estava. Eles pensaram no conhecimento, na capacidade deles. Né? E aí o que aconteceu? Não deu certo.
E aí eles ficaram com medo e foram procurar quem podia ajudar. Porque ele já tinha visto milagres acontecerem, já tinha visto ele curar, já tinha visto ele fazer uma série de coisas. E foram atrás de Jesus. E já indignados. E é mais ou menos parecido como nós, né? Deus, tu não está me ouvindo, então eu vou fazer por mim mesmo. Ah, quero saber. Não. Minha família eu tenho que consertar. É minha família, então eu tenho que ir à luta. Mas aí você vai do seu jeito, com as suas ferramentas. Mas Deus tem a ferramenta certa. Deus tem o armamento certo para uma batalha, tio. Né? E aí, quando nós estamos vivendo e passando por momentos tenebrosos, tempestuosos, você tem que acreditar que existe bonança sim. Existe. Mas você também precisa lutar por ela. Você precisa lutar por ela. E às vezes não é do seu jeito lutando, né? É do jeito que Deus quer que você faça. Do jeito que Deus quer que você lute. Né? E aí nós temos, primeiro tipo, temos tipos de tempestades. O primeiro deles, Rosane, é a tempestade individual. Lembra que eu falei que o homem cria conflitos? Com ele mesmo. Aí ele começa a não saber lidar com as circunstâncias. Aí o que ele faz? Ele começa a criar conflito. Ele não sabe lidar com ele mesmo. Aí ele começa a criar problema para o outro. Ele começa a criar situações que ele vai ficar bem, entre aspas, vendo o outro ser prejudicado. Aí, aquela tempestade que é para ele se livrar, que é para ele conseguir vencer, ter condições, ter subterfúgios para vencer, ele vai tentar fazer isso na vida do outro. Ele vai tentar ver isso na vida do outro, né? Tentando jogar para ele uma coisa que é nossa, ou melhor, que está na nossa direção, que é o quê? A culpa, o ressentimento, a falta de perdão, que é aquela tempestuosidade, né? Ou seja, um temperamento forte. Eu sou tempestuoso, tenho temperamento forte. E aí eu vou descontar no Léo, porque o Léo é mais fraco, porque o Léo não vai questionar comigo. Né? Aí essa crise que está lá dentro de mim, lá, ó, borbulhando, ela vai aumentando, é onde eu acabo transformando o ambiente onde eu estou, ou para onde eu vou, ou para quem está junto, totalmente problemático, cheio de tempestade mesmo. A tempestade individual, nós precisamos resolvê-la. Nós precisamos pedir para Deus mudar dentro de nós, porque não vai mudar fora, não vai. Né? Olha o que a Bíblia diz em Salmo 42, 5. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aqui mostra que não só Davi, mas diversos personagens sabiam que tinha conflitos. Agora, quando que nós descobrimos que nós somos talvez a causa do conflito? Não quero dizer que você sempre é a causa do conflito, que eu sou sempre a causa, mas nós causamos conflitos, mas muitas vezes é um mecanismo de defesa que eu e você não sabemos controlar. A gente não tem condição para isso. E nós precisamos descobrir em Deus que o problema não é o A, o B, o C. O problema é eu. E aí eu crio uma tempestade em um copo d'água, como diz o ditado, né? E aí nós precisamos responder de maneira sábia, inteligente, o que está acontecendo. Muitas pessoas estão desesperadas, sem esperança. E aí elas canalizam isso numa situação ou numa ação que vai prejudicar o outro, mas ela não está consciente disso. Ela não está querendo que aconteça isso, porém ela faz. Amados, isso aí, muitas vezes você vai falar assim, então tem que ir para um psicólogo. Tem que ir para um lugar onde tem tratamento médico, clínico e vai tomar remédio. Eu vou dizer para você que não é não. Por último, você vai buscar um tratamento psicológico e medicamentoso.
Estou falando isso porque eu também trabalhei 9 anos na área da enfermagem, então eu sei o que eu estou dizendo. E eu vi pessoas dentro do hospital endemoniadas e vi também pessoas necessitadas dentro do hospital. Isso significa duas coisas diferentes, né? E é diferente. E, queridos, as pessoas, elas têm necessidades. Você tem necessidades, né? Só precisamos das respostas, desse retorno, saber o que nós precisamos. E nós encontramos isso em Deus. Sabe por quê? Porque na Bíblia, lá no Salmo 139, fala que Ele nos criou e a maneira como Ele nos fez, só Ele conhece. Ele sabe da sua genética. Ele sabe exatamente as células do seu corpo, né? E Ele sabe como mudar isso. Então por que a gente não pede para Ele? Tem um problema. Porque nós temos ignorância em relação a Deus. Não sabemos quem é Deus. Eu falo isso, não sabemos, nós, porque o ser humano ele é menor, ele é dependente, ele é espiritualmente falho, né? E uma outra coisa que nós vemos aqui, uma tempestade, que precisam ser solucionadas. É a tempestade dentro da família, tempestade familiar. Dentro de casa nós podemos ter tempestades terríveis, conflitos terríveis. Os relacionamentos humanos e os mais intensos, e é onde a gente consegue descobrir de fato muita coisa que é real, é na nossa casa, é dentro de casa. A gente vê os conflitos, a gente vê para onde vai caminhar, para onde o que eu tenho ou não que fazer para evitar. Mas se nós não temos Deus, que é a coluna dentro do lar, dentro de casa, olha, dificilmente eu vou conseguir resolver algum problema. Por quê? Porque Deus é o que resolve. Ah, nem esse negócio de Deus aí, esse negócio aí é coisa de... tu é espiritual demais. Eu já ouvi isso. Tu é espiritual demais, tu espiritualiza tudo. O que Jesus fez ao longo dos 3 anos aqui na Terra? Ele carnalizou tudo? Ele viveu considerando tudo como sendo uma coisa humana? Não. 100% homem, 100% Deus, ele sempre espiritualizou tudo. No sentido de, isso que está acontecendo, eu posso resolver. O problema somos nós, que embora tenhamos tempestades, a gente ainda continua com o coração orgulhoso e, não, a minha verdade é melhor. Eu tenho uma verdade mais importante, né? Olha o que a Bíblia diz, lá em Antigo Testamento, um profeta que quase ninguém abre na Bíblia para ler. Mas olha o que está escrito, Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Diz assim, ó, pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães, e as noras brigam com as sogras. E os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Tá na Bíblia esse negócio. E Jesus falou que o problema que ele veio fazer é trazer confusão dentro de casa. Como? Porque a Vivian ia acreditar em Jesus que a Thaís não acredita. E aí vai arrumar confusão. Entendeu? E aí aqui, Miqueias, ele não era adivinho. Miqueias era profeta. E ele profetizava em nome do Senhor. E ele trazia palavras verdadeiras. E aí a pessoa vai falar assim, eu não acredito na Bíblia. Eu acredito. Porque essas coisas acontecem. E acontecem na minha família. Não acontece na sua não? Então você é um exemplo. Né? Na história de grandes civilizações, isso sempre aconteceu. Isso sempre foi o pivô dos problemas familiares, da separação de casais, da separação dos filhos quererem sair logo de casa, dos filhos, 18 anos, tô fora. Mas isso é solução para resolver problema? É solução para você resolver sua vida? Não, tchê. Se tu não tiver uma estrutura maravilhosa, abençoada, uma estrutura de pai, de mãe, quem são eles e o que eles fazem e fizeram por você, tu vai sair e vai camelar, como diz o paulista. Tu vai sair e tu vai sofrer. Como diz o paraibano, tu vai quebrar a cara. É importante eu e você termos família. É importante eu e você saber quem são a nossa família. É importante eu e você ter um bom relacionamento na nossa casa, dentro, para que quando eu sair, eu saiba
enfrentar os problemas com dignidade, com honra, com humildade, sem prepotência, orgulho e tudo mais. Né? E a família é uma bênção, gente. Nós não podemos desprezar. Nós estamos no mês da família. Ontem foi o Dia Internacional da Família. Sabe que muitas pessoas, não estou julgando, eu estou dando exemplo. Muitas pessoas colocam suas fotos lindas, maravilhosas ali com a família, aquela lindeza de coisa no Facebook, porque tá fácil, Instagram, né? Só que é um inferno dentro de casa, tipo. O capeta reina lá. Sabe que nos fundos da casa é um caldeirão. Para não falar coisas piores. Aí a gente condena o A, o B, o C, o vizinho, o B, C, e a nossa casa tá lá, borbulhando na larva do inferno. Não é? Nós temos que pensar como é o nosso lar. As tempestades estão sendo aplacadas com paz, com harmonia, com alegria, com esperança, com fé, com Jesus, né? O que falta nessa geração, principalmente nessa geração Z, Z de quê? Lembra o quê? Zero. Nessa geração Z, é uma geração que falta constância, falta linha reta, falta alvo, falta foco. As pessoas são, ora tá lá em cima, ora tá lá embaixo. Na maior parte das vezes, tá lá em cima porque ganhou um dinheirinho a mais, porque ganhou um presente, porque aconteceu coisa boa. E na hora que aconteceu coisa ruim, aí vem praguejar tudo e todos, e principalmente Deus. Você tem uma tempestade aí na sua frente, sua família. Tempestade familiar. Tempestade individual, você precisa vencer a tempestade que há dentro de ti. Tempestade familiar, você precisa ser uma bênção para abençoar a família, não é? Agora, Jesus, ele pode ser aquele que traz paz para sua casa. Depende de você. Uma vez uma senhora lá em Passo Fundo, né, ela já estava desesperançosa. E ela chegou numa quinta-feira, nosso culto era quinta-feira à noite, às 19 horas, se não me engano. E ela chegou às 4 horas da tarde na lojinha do lado, que era da igreja. E ela falou assim, eu preciso falar com o pastor e tal. Aí a dona da lojinha, que era a dona do prédio, ela telefonou para mim e falou assim, tem uma senhora aqui e ela quer falar com o senhor. E naquele momento eu falei assim, eu só preciso me trocar aqui, nem falei tomar banho, né? Me trocar aqui e subo. Mas é o tempo de eu subir. Aí tá. Aquela mulher tinha tanta fé que ela me esperou lá. E eu fui. Eu fui lá conversar com ela. E conversando com ela, eu disse uma coisa que ela nunca mais esqueceu e eu também não. Mas eu simplesmente falei assim, olha, a senhora quer paz, quer alegria, quer harmonia, quer restauração do seu lar? Você precisa de Jesus. E se você receber esse Jesus e levar para casa, você vai ver a mudança na história da sua família. Eu falei assim de uma maneira direta, né? E ela tomou aquilo com tanta força, uma senhora já. Hoje ela tem 70 e... Isso já faz 14... tem o quê? Ixi, bastante tempo. Não, tem 2010. Isso tem 11 anos. Vixe, 11 anos. E aí ela tomou posse daquela palavra e ela foi para casa. No domingo, dia 16 de janeiro de 2010, ela me aparece num culto às 18 horas na igreja. E aí chegou ali, mas de repente alguém atrás dela, o marido dela. Ela tinha dito que o marido era um gauchão, daqueles, né, faca na bota e tal, que não aceitava nada. Ele chegou assim, desconfiado, né, todo. E aí a primeira coisa que a gente fez, a gente abraçou ele e um monte de gente já veio abraçando e metralhamos aquele homem de abraço. Nunca mais saíram da presença de Deus. Hoje, eles são pessoas, são líderes, são 2 anciãos da igreja. Há 11 anos isso aconteceu. E eles estão na igreja até hoje, os filhos dele indo para o caminho do Senhor. Todos eles. Né? Um dia ela acreditou. O filho dela, que estava dando problema com droga, ele veio para Jesus e
o rapaz que levava a droga, que convidava ele para né, usar, batia na porta dele. Também faz parte da mesma igreja. Eu batizei os dois, o pai, a mãe, batizei o rapaz com a mãe dele, com as irmãs dele e com a tia dele. Tudo lá na igreja. Glória a Deus. Jesus, quando faz isso, não é o pastor. Eu sou o mínimo nesse negócio. O negócio é Jesus fazer a transformação e a mulher acreditar com toda a fé. É o que Jesus fala. Seja feito conforme a fé que você tem. Ela teve fé e ela levou para casa a fé. E ela viu a transformação. Olha, não tem mais problema. Assim, não tem mais esse problema que ela foi buscar solução. Não é? E você também, se você acreditar nisso, você vai ver uma transformação na sua casa. E essa transformação vai acontecer assim, ó, de uma maneira sobrenatural. Não fique pensando que é você que vai causar essa transformação. E também nós vemos aqui, Jesus nos encoraja a entender que existe a tempestade financeira. Ah, não, aí tocou no bolso. É a causa de muitos problemas dentro de casa. Né? Marido, esposa, ou namorado, namorada, ou enfim. Onde tem problema financeiro, dificuldade financeira, tem problema. Onde tem isso, né? Eles abalam. Gente, a gente já tem problema no nosso mundo aí, porque pela questão da pandemia que acabou com quase todos os países, financeiramente falando. Já tem essa crise financeira. A pandemia trouxe dias terríveis, déficits assim tremendos em todas as áreas, inclusive a financeira de todo mundo. Imagina você que ganhava, sei lá, R$2.000 e você hoje ganha 1.500. Faz diferença, faz muita diferença. Né? Nós precisamos saber lidar, como mexer aqui, mexer ali, tirar daqui, tirar um pouquinho e para tentar ir jogando. Isso é tenso. Quem não fica tenso tentando pagar suas contas? Quem não fica tenso, levanta a mão. É maravilhoso, então. Não é? Nosso país está em caos financeiro. E você não? Né? Então me dá um pouco. Mas isso tem trazido destruições dentro do lar. Olha o que a Bíblia diz em Lamentações 1:11. Lamentações fica depois de Jeremias, porque é ele lamentando. Né? Diz assim: todo o seu povo se lamenta enquanto vai em busca de pão, e para sobreviverem trocam tesouros por comida. Profeta Jeremias, lá há muito tempo atrás, né? A situação de guerra que eles viviam, eles iam atrás de comida, estava tendo fome. Será que está diferente de nós agora? Não estamos passando, muitos não estão passando fome? Antes, até faz uma avaliação em você mesmo. Antes você comia 2 kg de carne, hoje você come 1. Todo mundo está assim. Temos dificuldades. Então a gente está trocando os tesouros, né, por comida, para não passar fome. E quantos que não tinham muito, não tem nada. Temos essa crise financeira, né, e que abala. O desemprego acaba com a autoestima da pessoa. O desemprego acaba com aquela... Pro homem, o homem fica, né, ele perdeu a virilidade, né, vamos por assim, porque perdeu dinheiro. Ele não tem condição financeira de bancar sua casa, ele entra em depressão. Aí na depressão ele começa a ter remédio e vai botando um monte de coisa na vida aí. O cara vive um caos. E a família, que depende do homem, no sentido, né, de honra, de força, o camarada começa a ter dificuldades juntamente com a sua família. Né? E hoje, quando as máquinas, elas substituem as pessoas, né? Estão substituindo as máquinas, os computadores, a inteligência artificial, ela está vencendo a capacidade humana, vencendo a capacidade de uma pessoa lidar com as coisas, fazer as coisas. Né? Só que aí a gente bota a culpa na máquina, bota a culpa na necessidade. Se você tiver talvez dificuldade aí com a sua internet,
fica tranquilo que nós estamos passando por pacote de dados aqui e a gente vai conseguir transmitir tranquilamente para você, tá certo? Só tenha paciência aí. Só que não basta. Às vezes as pessoas, elas botam a culpa na sociedade, botam a culpa nas máquinas, botam a culpa na empresa, botam a culpa... Só que tem uma questão muito importante que eu e você somos provocadores também. O qual? A nossa má administração. Às vezes vem 5 mil na minha mão, mas parece 1000. Porque eu não sei gastar, eu não sei usar. Eu acabo sendo... Eu me lembro uma vez quando eu... Como enfermeiro. Até o André vai dar risada. Eu tinha uma Ipanema. E eu tava pagando, né? Suando para pagar a bichinha. Já usada, né? Ano 93 e tal, mas impecável, belezinha. Na época era R$ 127,51. Eu não esqueço. Por que eu não esqueço? Porque eu acumulava 3, 4 parcelas, tendo condição para pagar. Tendo condição para pagar, era um baita de um Jaguar que eu usava para qualquer outra coisa e menos para pagar a prestação. Teve tempos que eu tinha busca e apreensão do bicho, né? Mas eu tinha dinheiro para isso, mas não sabia administrar, né? Eu queria sair na noite com a minha esposa, né? Dar fazer uma média, levar um presentinho pro filho e tal, coisa desse tipo assim. Mas, né? Vai te aprumar, tio. E aí, quando que eu aprendi isso? Quando que eu aprendi a administrar? Quando eu comecei a ver que o negócio era russo, era pouco, era, né, porção diária. Uma vez Deus fez com que eu perdesse, eu botei um patrão na justiça, não podia fazer isso. Porque eu tinha concordado com ele lá atrás. Eu botei ele na justiça. Ganhei um dinheirão, né? Só que eu gastei uma semana depois, batendo meu carro, minha Ipanema linda. Valeu a pena? Não. Então não faça isso, hein? Não levante a mão sem que você tenha certeza de que você está, né, com crédito. Mas a gente tem dificuldades para administrar dinheiro. E aí, gente, o problema é que nós criamos situações que causam conflito. E aí a gente vai tendo problemas. Tempestade financeira. Jesus veio para nos livrar disso. Nos dando o quê? Capacidade, inteligência. Às vezes você pode estar numa situação falando assim, pastor, mas eu tenho um monte de conta para pagar. Olha, o Senhor te ajuda em todas elas. Eu me lembro uma vez que eu estava abarrotado de conta, mas assim, abarrotado de conta. E ainda botei a minha noiva, que na época era... Não, casamos, né? Logo recém-casado. Tava aquele monte de conta, cara. Que coisa louca. Começamos a orar, Deus, tenha misericórdia de nós. Nós fizemos errado, Pai, tenha misericórdia. E aí colocamos tudo nas mãos de Deus. Deus permitiu que eu parcelasse tudo em 1000 vezes. Tudo. Mas eu fui pagando. Limpei meu nome, deixei tudo bonitinho, mas fiquei pagando. Para nunca esquecer que eu que causei aquilo. Né? Às vezes você pode pensar assim, mas eu tenho muita conta que não vai dar. Dá. Se você quiser, Deus trabalha em favor daqueles que esperam nele. E aí você parcela seus negócios, parcela tudo. Você vai ver que você não vai ter problema, dificuldade com isso. Mas é muito tempo. Não importa, você está vivendo, tio. Né? Você está vivendo. Acerta suas contas. Você vai ficar em paz contigo mesmo. Você vai ficar em paz com o seu próximo. Você vai ficar em paz na sua casa. Você não vai ter tempestade financeira na sua casa. Quando chegar em casa, você vai poder comprar uma coisinha para comer diariamente. Perceba isso. Olha o que a Bíblia diz em Malaquias 3:10. Não vou ler tudo. Tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Isso vem seguido de quê? Seja fiel a Deus. Aí às vezes quem não conhece, vai falar assim, Babas, pede dinheiro, tá aparecendo a igreja, né? Tá aparecendo a igreja B, tá aparecendo a igreja C. Não. A questão é a seguinte, se você é fiel a Deus, devolvendo o que Ele te dá 100%, Ele vai honrar você. A Bíblia diz que Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. Né? E a gente tem o costume de honrar a Deus com os nossos bens, os nossos recursos. A propósito, eu quero agradecer a todos que têm investido na obra de Deus, que não é minha, mas é dele, e as coisas estão acontecendo. A igreja tem andado, não é? Financeiramente falando. Mas você
Tem sido fiel a Deus com o que é proposto para você ser fiel? Né? Uma das demonstrações mais expressivas de confiança a Deus é você botar a mão no bolso. Não, eu creio que Deus supre e não vai me deixar faltar absolutamente nada. Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Né? Uma outra tempestade, gente, que é uma tempestade que enfrentamos também, nesse tempo, principalmente, a tempestade espiritual. As pessoas estão tendo turbulências espirituais. O que era crente desistiu de ser crente porque Deus não respondeu a oração. O que era incrédulo passou a se apegar a Deus porque ficou com medo de morrer. Outros que falavam que era firmes, que era isso, que era aquilo, estão aí bebendo e se enchendo a cara e vivendo a vida que talvez sonhou a viver. Outros estão buscando respostas que não sabem aonde procurar. Né? Só que eu quero dizer para você uma coisa, nesse quesito, como dos outros, com muita tranquilidade, mas também com propriedade, eu posso te dizer o seguinte, nós podemos te ajudar. Tu quer solução para a sua vida? Nós podemos te indicar onde tem, aonde é. Sabe que o Evangelho, ele é a solução para a nossa vida. O Evangelho é um mendigo sabendo onde tem comida, ir lá chamar os outros e levar para apresentar onde tem. É a mesma coisa. Nós temos mendigos espirituais, andarilhos espirituais, que estão rolando para lá e para cá, andando sem saber o norte da sua vida. E nós podemos ter como ajudar a essas pessoas. Né? A maior tempestade que o ser humano pode enfrentar não é financeira, não é familiar e não é individual, é a espiritual. Porque se você não tem Deus, dificilmente você vai ser bem sucedido em outras áreas da sua vida. Dificilmente. As pessoas às vezes elas se apoiam muito em coisas, se apoiam muito em situações, se apoiam muito nisso, naquilo, e Deus vai ficando sempre na borda, sempre no canto. Só que temos que lembrar que Jesus, todo encontro que nós tivemos com Jesus, Ele nos traz para perto dele. Aquela mulher encurvada, Ele trouxe para perto e curou ela. Aquele cego de nascença, trouxe para perto e curou ele. Aquele que estava na beira do caminho, Ele trouxe para o caminho e deu um propósito de vida para ele. Se você olhar na Bíblia, é sempre assim. Jesus sempre trouxe para perto para curar, para restaurar, para limpar. Como é que Jesus vai limpar alguém se ele está longe? Como é que Jesus vai ensinar alguém se ele está de costas? Como é que Jesus vai promover uma transformação e mudar a história se a pessoa ignora e não quer? A maior necessidade do ser humano, como eu falei, é espiritual. E é mais ou menos assim, se você não quer, ninguém pode querer mais do que você mesmo. Ninguém. Né? Jesus, ele faz isso. E olha o que a Bíblia diz em Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Significa que você está ouvindo aqui e tendo o privilégio de ler também. Mas a fé que vai movimentar o seu coração, a sua vida e mudar a sua história é aquela que você absorveu. É aquela que foi criada a partir de um desafio. O desafio para você é vencer a tempestade individual, a tempestade familiar, a tempestade financeira e a tempestade espiritual. Olha só, a tempestade espiritual nos leva a conhecer novos horizontes e a conhecer de verdade a vida que Deus quer que nós vivamos. Tem um camarada chamado Aníbal Ferreira de Albuquerque. Ele era um padre. Esse camarada, eu vou ler a história dele aqui. Vou corrigir o nome dele. Aníbal Pereira, né? Ele tem meu sobrenome. Aníbal Pereira dos Reis. Ele conta que desde a infância ele tinha medo terrível de ir para o inferno. Ele queria ir para o céu. Nunca se conformava com a dúvida em seu coração. Garantir a entrada no céu era seu objetivo na vida. Certa vez ele perguntou à sua avó: Vovó,
o padre não vai para o inferno? Não, respondeu ela. O padre é um ministro de Deus. Ele é mais do que os anjos. É mais que a Nossa Senhora. É mais que você possa imaginar. Só é padre quem Deus chama. Ele vive continuamente na presença de Deus. Ele não pode ir para o inferno. Então, aos 6 anos, Aníbal decidiu que seria padre. Ele disse que começou a sua peregrinação. Foi ao cinema uma vez, nunca aprendeu a dançar e nunca namorou. Tudo porque ele queria ser padre. Ele entrou no seminário e estudou tudo o que podia. Era reconhecido como um exemplar aluno. Em 1949, foi ordenado padre. E qual era o resultado? Nenhum. Aníbal não se sentia seguro em nada quanto à sua alma e à sua condição diante de Deus. Ele disse que saiu da catedral pior do que antes da sua ordenação. Ele era padre, mas não tinha certeza da sua salvação. Um acontecimento abalou muito a sua vida, a sua história. Antes da celebração da missa da noite de Natal de 1949, conta-se que ele, juntamente com, na cidade, né, lá de Recife, ele tinha um padre de 75 anos lá, foi até ele, ao seu quarto, se confessar. O padre de 75 anos foi confessar a ele, para ele, né? Ele ficou pasmo. Era um homem de vida sacrificada, de uma moral intocável. O velho padre se ajoelhou, inclinou sua cabeça branca sobre os joelhos de Aníbal e se pôs a chorar. Ele olhou para o jovem Aníbal e disse: estou sofrendo de câncer, vou morrer logo, mas tenho pavor da morte. Ainda não salvei a minha alma. Não sei se vou para o céu. Aníbal ficou desesperado. Ele disse que celebrou a primeira missa grandemente desapontado. Ele começou a ler a Bíblia. Ali começou a ver que a idolatria desagradava a Deus. No início ele não aceitava aquilo. Era um ataque à sua fé. Ele conta que rasgou e queimou 18 exemplares da Bíblia em sua crise espiritual. Até que no dia 8/11 de 1961, às 2h30 da madrugada, ele abriu o coração a Cristo. Ele disse que encontrou aquilo que ele tanto procurava. No dia 7/11 de 1964, foi até Santos, na PIB, na Primeira Igreja Batista de Santos. E ali, em um culto de domingo, ouvindo o pastor pregando em João 11, no apelo ele foi à frente com batina e ali publicamente entregou a vida a Cristo. Sabe que esse homem aqui, ele foi um dos grandes evangelistas no tempo, nesse período de 1964, 68, e ele virou pastor batista, né? E plantou, né, começou várias igrejas no Brasil inteiro. Esse camarada, ele era padre. Sabe o que isso ilustra? Não é porque ele é padre, pode ser até evangélico. Ilustra uma coisa: você precisa ter certeza da sua salvação, porque uma hora você vai ser confrontado com Deus, com a palavra de Deus, e você vai precisar decidir. Essa história reflete uma busca espiritual humana. As pessoas buscam Deus. A Bíblia diz lá em Jó, capítulo 3, que o homem tem anseio pela eternidade. Por isso que busca Deus aqui, Deus ali, de todas as formas. E por isso que acredita que Deus está em todo lugar. Não. Deus está onde Ele é invocado em espírito e em verdade. Deus está com quem realmente reconhece Ele como única fonte de vida e o único caminho a ser seguido. Na tempestade espiritual da nossa vida, nós precisamos ter uma definição. Nós precisamos definir dentro de nós o que está acontecendo, né? Em Apocalipse diz o seguinte, Apocalipse 2:4. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa palavra aqui é também uma situação em que os que não têm Deus estão perdidos procurando saber aonde tem Deus e quem é Deus. Mas também tem aquela outra situação que os que estão dentro da igreja ou de uma igreja, de um ambiente cristão, estão em conflitos com eles mesmos e que não estão numa morbidão, numa dormência espiritual e não querem viver uma vida nova com Deus.
Elas estão praticamente doentes dentro das igrejas. E aí, amados, não é dentro de igreja católica somente não, é dentro de igreja evangélica. Por isso que aqui, na nossa igreja, que eu quero dizer, ela não é melhor do que nenhuma outra. Só que ela não pode ser uma igreja doente. Porque tem muita gente doente dentro das igrejas. Doente pode curar outro doente. Cego pode guiar um outro cego. Não tem como. Não é? Muitos de nós somos tão doentes que nós passamos para o outro placebo. Ou seja, um pseudo-medicamento, um antídoto falso. Eu estou com a minha vida que é uma beleza. Eu amo a Deus, eu faço isso, faço aquilo. Mas é um baita de um jaguar espiritual. Não sabe nem quem é Deus, não tem relacionamento com Deus. O que nós estamos dizendo, gente, aqui, é que você precisa ter uma intimidade com Deus. A intimidade com Deus te traz segurança, te traz alegria, te traz certeza, te traz temor. Você teme a Deus, você respeita a Deus, você faz de tudo para não decepcionar a Deus. Sabe que muita gente dentro das igrejas e fora das igrejas decepcionam todo mundo. Não é? Tem medo de decepcionar, ou melhor, decepcionar todo mundo não. Tem medo de decepcionar o A, o B, o C e não leva em consideração o decepcionar Deus. Ah, não. Eu não posso falar não para minha esposa. Eu não posso falar não para o meu marido. Eu não posso falar não para o meu serviço. Eu não posso falar não. Aí, por não falar não, vive uma miséria. Uma miséria de vida. Uma miséria espiritual. E aí fica tentando barganhar com Deus. Olha uma história de fé maravilhosa. Uma mulher que Jesus falou assim, olha, eu não posso te dar atenção agora porque eu tenho que cuidar dos da família, dos de dentro. Ele quis dizer, será que eu posso trocar os israelitas por uma sírio-fenícia? Ainda não é tempo de eu cuidar de você. Eu primeiro fui chamado para cuidar da casa de Deus. Aí ela falou assim, olha a fé dessa mulher. Tá, Senhor, mas é mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. Sabe o que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer que eu me faço de cachorrinho, não me importa. Eu posso ser o pior, mas as migalhas eu quero comer. E Jesus falou, tá, a sua fé vou atender você pela fé que você tem. Muitos estão desprezando Deus, desprezando o favor de Deus, enquanto tem outros que nem conhecem Deus direito, estão implorando por uma migalha da mesa do Senhor. Olha que aconteceu isso já no passado, hein? Povo de Israel, povo de Deus, povo escolhido, povo destinado à salvação, desprezou Deus, desprezou a mensagem de salvação. Aí veio o povo gentil, que somos todos nós. Se não fosse isso, nós não teríamos chance. Sabe? E aí a gente fica desdenhando Deus. Será que está correto isso? Deus tem mostrado para você. Tem tempestade na sua vida que você precisa resolver. Tem tempestade. Só que eu tenho também um travesseiro para te deitar e descansar. E sabendo que eu sou Deus. E você pode confiar. Né? O que Jesus faz quando tem essas tempestades? Ele mostra que ele está sempre presente do nosso lado. Né? Olha o que a Bíblia diz lá em Marcos 4,38, no texto. No texto que é em questão, né? Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Eles tinham aquela mentalidade, a ideia deles era que Cristo não estava nem aí para eles. Né? Que, tanto faz como tanto fez. Mas não. Na tempestade, Jesus prova o quê? Mostra para nós e ensina para nós o quê? Que na tempestade, a minha fé amadurece. A minha fé amadurece. Porque eu vou ter um impacto que vai me trazer dúvida ou certeza. Não é? Na hora da tempestade, eu vou enfrentar isso e eu vou crescer. Eu vou amadurecer. Né? Se ele está dormindo, eu creio que eu também poderei dormir e descansar. Porque, o que nós falamos domingo passado, se não me engano, se não for o Senhor,
o que edifica a casa, em vão trabalha quem guarda, em vão trabalha o sentinela. Né? Então significa o quê? Que tudo é Deus. Né? Quantos homens tinham no barco? Provavelmente, né? Pedro, André, João e Tiago, que estavam no barco. E Jesus. E eles tinham total domínio sobre aquilo? Sim ou não? Não. Não tinha. Por mais que eles pensavam que sim. Muitas vezes eu e você somos pegos assim. Achamos que estamos no domínio daquela situação. Mas nunca, nunca você vai estar. Nunca. Olha o que a Bíblia diz lá em Atos 23, 11. Que fala da questão da confiança, da certeza, da plena capacidade que Paulo tinha e serenidade na questão de confiar nesse Deus. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O que Jesus estava querendo dizer para ele aqui? Olha, você está indo possivelmente para ser preso, para ser martirizado lá. Mas tenha coragem, eu estou com você. Porque a Bíblia diz que, pondo-se ao lado dele, Jesus está do seu lado e muitas vezes você não está vendo. Muitas vezes ele está do seu lado, disposto a te ajudar naquela situação, naquela tempestade, e você está ignorando porque você acha que consegue sozinho. Jesus se apresentou a Paulo e falou: eu estou do seu lado. Importa que, da mesma maneira que você fez lá em Jerusalém, importa que você faça em Roma. Significa que eu estive com você em Jerusalém, não te ocorreu nada, embora várias questões te ameaçaram, mas não te aconteceu você teve perigo de morte, você não morreu. Eu estou com você e vou estar com você. É importante que você faça da mesma forma em Roma. Você acha que Deus não te tirou da onde você estava e te colocou aonde você está para você sofrer? Para você nadar e morrer na praia? Será que é isso que Deus fez? Não. Só se você quiser se largar. Porque Ele não escolheu isso para você. Ele escolheu o quê? Te dar meios para você conseguir vencer a tempestade que tem muitas vezes, como nós falamos, lá dentro de ti. Não é? E uma palavra também, né, que Deus disse que Jesus disse para Paulo: não desista. Não desista. Ah, Deus, mas eu quase morri lá, os caras me bateram, os caras fizeram um monte de coisa comigo lá, quase me jogaram no barranco abaixo. Não desista. Não desista. Ah, eu tô quase para perder minha casa, meu apartamento, meu carro, meu isso, meu aquilo. Não desista. Corrija os seus caminhos. Vai pelo que é correto. Ajuste a sua vida. Ajuste a sua vida a mim, que eu vou te dar meios para você conseguir vencer. Olha o que diz lá em Isaías 43, 1 e 2. O Senhor, Deus, que o criou, diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Está na Bíblia, Isaías 43, 1 e 2. Você duvida disso? Quantas coisas você já não foi livre? Quantas coisas você já foi livre da morte? Não, né? Quantas vezes você não teve perigos de morte e Deus não permitiu? Ele botou a mão assim, ó, que nada nem ninguém te alcançou, nenhuma seta do diabo te alcançou. E você continua caminhando por si só. Será que não é um comportamento de ingratidão? O que Jesus faz? Ele age em tempo oportuno. O mar, ele se levantou depois do sono, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Está lá no verso 39. A ideia aqui no texto original é que Jesus conversou com a tempestade. Tia do céu, como que pode, né? Ele conversou, olha,
acalme-se aí, porque quem está aqui sou eu, Jesus, né? O Criador de tudo isso aí, o Criador, o responsável. Imagine Jesus sendo acordado por um bando de incrédulos, né? Ele levantou, ouviu os gritos, desespero e tudo mais, mas ele foi primeiro a quem ele dominava e por consequência o ser humano. Ele foi lá e falou: calma, eu sou aquele que te criou, aquiete-se. Quem fala aqui é o Senhor. Tchê, eu me imagino assim, ó, eu passando por um problemão, uma situação difícil, e Jesus entrar na minha frente e falar assim: calma aí, filho, eu vou por ti lá. Ele fez isso com Josafá, ele fez isso com Davi, eu vou primeiro, né? E chegando lá, Davi com seu exército e tal, Josafá chegando, estava tudo já sitiado, porque ele foi à frente, né? E eu sou o Senhor. E aí, de repente, a natureza se curva diante de Jesus, né? E acalma, para e aquieta. Isso faz o quê? Duas coisas na nossa vida. Isso conforta o nosso coração, né? E confronta a nossa fé. Conforta o nosso coração, porque no sentido de nós entendermos que ele sabe o que faz. Por isso que ele dormiu no travesseiro. Por isso que ele estava sossegado. Ele sabe o que faz, ele está no controle das coisas. Ele é maravilhoso. Ele não perdeu o controle, por mais que nós achemos que Deus perdeu o controle. Ai meu Deus, e agora o que eu faço? Você nunca teve o controle de nada. Nunca. Né? Ele não tinha Jesus não chegou tarde e nem adiantado. Ele chegou no tempo certo. Né? Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5, versos 6 e 7. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. É no tempo certo que Ele age. Né? Deus nunca chega atrasado. Nós é que somos desesperados, afoitos. Né? Nós somos atucanados. E diante de Deus, será que vale a pena isso? Né? Pedro aqui, ele nos deu uma palavra de confiança. O problema não está em Deus, o problema está em mim e em você. E ele confronta a nossa fé. Jesus fez uma pergunta profunda aos discípulos. E ele perguntou lá, o texto, verso 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Às vezes, Jesus pergunta isso para você, né? Ô tia, cadê o seu Deus? Às vezes alguém pergunta para você: ah, mas você não é crente? Crente. Aí você pode ter até uma resposta. A Bíblia diz que crente até o diabo é. E treme mais do que você. Às vezes a nossa atitude como crentes é a atitude de covardes. Ah, pastor, poxa vida, hein? Você se acovarda diante de uma situação que você deveria saber que Deus está na frente e Ele cuida disso. Né? E muitas vezes a gente depende da nossa força, do nosso braço, mas a Bíblia diz que não é a força do nosso braço, e sim Deus que nos deu todo o suporte. Né? Porventura você não tem fé? A palavra que diz aqui, né? Por que vocês têm tanto medo? Por que vocês são covardes? O original diz, por que vocês são covardes? É porque Jesus já estava caminhando com eles e mostrando e demonstrando poder. E que com ele não tinha problema. Aí ele falou: vocês são covardes? Isso faz com que a gente entenda e conclua o quê? Que o medo sempre atrapalha a nossa fé. A Bíblia diz que o medo supõe castigo, mas o amor lança fora todo o medo. Né? O medo, ele bloqueia a nossa visão correta de quem é Deus. O medo bota a gente em nebulosidade. Né? Quando os discípulos clamaram por Jesus, não foi um clamor, uma invocação calma, serena e tranquila. Foi uma invocação, né, desesperada, foi a todo preço. A todo preço. Quantas vezes você buscou a Deus a todo preço? Eu preciso pagar aquela conta ali e eu tenho que correr que nem um louco. Quando que você vai conseguir? Você pode até conseguir, mas no outro mês acontece a mesma coisa. E você vive na mesma intensidade.
Será que você vai promover vida assim? Ou você vai promover morte? Não é? Você vai trazer benefício para sua casa ou vai trazer estresse para sua casa? Você vai trazer alegria ou aquele ambiente de tensão o tempo todo porque você está preocupado com a conta que tem que pagar? Gente, eu estou falando uma coisa que eu já vivi, mas eu fui sarado, eu fui restaurado, eu entendi quem é Deus nessa história. Eu não faço nada, não movo uma palha. E a minha casa sabe disso. Eu não movo uma palha sem antes consultar o meu Deus, sem antes depender do meu Deus. Para isso ele vai nos dar capacidade, inteligência também, para saber administrar o que a gente tem. Você não pode dar o que não tem. Você não pode fazer o que não sabe. Muitas vezes a gente é pego com as nossas vidas assim, né? Toda atribulada desse jeito. O medo é uma declaração de que Deus não pode agir e que não é possível crer nele. É uma declaração pública, certo? O medo, a fé, é o que a Bíblia diz. Então acredite nisso. Hebreus 11, versículo 1 e versículo 6. A fé é a certeza de que vamos receber coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Não tem como. Né? Ou você tem fé, ou você não tem fé. Né? Muitas vezes nós fugimos das situações porque eu não quero exercitar minha fé. Nós fugimos das pessoas porque nós não queremos ser confrontados para ser encorajados. Às vezes a pessoa, né, alguns aqui, eu falo assim, ó, eu quero falar contigo, depois do culto ou coisa parecida. Aí, o que será que o pastor quer comigo? O que eu fiz? Tchê, tu não quer crescer nunca? Quando você não quiser crescer, sempre se acovarde, certo? Por isso que a gente afirma que Jesus é o maior de todos os psicólogos. Em última instância, vai num psicólogo sim. A gente não é daqueles de dizer assim, ó, não, você não precisa de remédio, você não precisa de psicólogo, você não precisa de... Aí vai e o cara morre de câncer. Aí vai o outro morre de depressão, sei lá, se mata lá. Não. Até chegar nesse ponto, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Aí você não vai chegar nesse ponto. Mas claro, tem uma prescrição médica, obedeça. Os médicos foram Deus que criou, que deu a capacidade. Então o médico tem a ver com Deus. Tem que obedecer. Lucas era médico, discípulo de Jesus. Né? E quando eu e você estamos fugindo, nós deixamos de ter lucidez espiritual, entendimento do que Deus quer que nós tenhamos. Por que vocês estão com tanto medo? Era uma pergunta que os discípulos não precisavam receber, ouvir, porque eles já estavam caminhando com Deus, né? Ainda não tem fé vocês? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Para terminar, tempestades, elas são inevitáveis. E só há duas formas de você sair delas. Uma é destruindo e arrasando por aí, né? E você ser amortecido pelo medo e pela falta de fé. E a outra é você sair lá na frente fortalecido, amparado com a fé mais forte. Com uma fé... E aí você vai falar assim, mas eu não tenho fé, pastor. A minha fé eu acho que é muito fraquinha. Tá, então Jesus tem a fé para você. A fé que vai te direcionar para realmente o que você quer. Ou melhor, o que você necessita. Né? Ele nunca vai te responder pelo que você quer. Porque se fosse assim, eu tava já com uma Ferrari na garagem. Né? Se fosse para o que eu quero, vou morar na Sefer? Vou morar lá no... Como é que chama lá? Alphaville, em São Paulo. Não é? Quem não quer morar bem? Não que aqui não seja, né, um lugar bom, mas só quando fala que mora na Sefer, os caras já saem correndo. Nem Uber entra aqui, né? Uber não entra. Mas você sabe que tem uma coisa boa. Você pode mudar a história do seu bairro. Aconteceu isso com a gente lá em Passo Fundo. E aqui pode acontecer também. E onde você está, você pode ser um luzeiro que ilumina tanto as trevas que não tem treva nenhuma que vai ficar perto. Mas você precisa aplacar as tempestades.
Você precisa aplacar os problemas que começam em você. E quero terminar então, dizendo o seguinte: você precisa de Jesus. Como eu falei e desafiei aquela senhora, a dona Ilse, querida, e Deus livrou ela da morte esse ano. Né? Ela saiu do hospital, ela teve infarto e em seguida Covid, tudo lá dentro do hospital. E a mulher saiu. Ela está livre, ela foi livre da morte. Sabe por quê? Porque ela confia em Jesus plenamente. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. E você é desafiado a você andar com esse Jesus. Não é andar comigo. Consequentemente, você vai ter família, você vai ter pessoas, amigos, mas é andar com Jesus. É Ele que sabe da sua vida. É Ele que tem a sua vida nas mãos. É Ele que conduz tudo em todos.